Como é que tá o som? Tá conseguindo ouvir bem? Me dá um retorno aí do áudio, faz favor. Como é que tá o som? Tá bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí o áudio? Como é que tá o áudio? Beleza? Então tá, gente amiga, vamos aguardar algum pessoal aí entrar para nós dar início aí ao nosso estudo da noite de hoje. Ah, ok. Rosângela Alves, uma boa noite. Está ouvindo bem, tranquilo, beleza. A Fábio, boa noite, a Fábio. Então tá, gente. Vamos, então são 20 horas. Vamos então dar início às nossas atividades da noite. Hoje o nosso dia, o dia do NEP. Não, o NEP, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E a gente está estudando todas as quintas-feiras o Evangelho de Mateus. E vamos então agora iniciar com a nossa prece. Então vamos convidar todos nesse momento. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, que possamos, Senhor, ser humildes instrumentos para que o Evangelho possa sair dos nossos corações, alcançando aos corações amigos, fraternos, a todos os irmãos que vão nos acompanhar, que estão acompanhando esses estudos, este evangelho de uma forma bem singela, simples, mas que possamos ter um bom entendimento para as nossas vidas e sob as bênçãos também do nosso amado Pai Francisco, que é o nosso Pai espiritual. Graças a ele estamos aqui nessa casinha singela e humilde fazendo essas atividades com as suas bênçãos e que ele possa, mesmo que de longe, nos inspirar, estar aqui em pensamento conosco e aqui com certeza sob a tutela dessa família espiritual que possa levar em cada lar que está conectado conosco essa paz que estamos sentindo aqui, este conforto espiritual, higienizando os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Senhor, de mente aberta e coração aberto, receber o Evangelho da melhor forma possível. Que abençoe, Senhor, não só aqui dentro, nos protegendo, nos envolvendo, e a todos os lares amigos e fraternos, mas que possa também abençoar e iluminar aos nossos vizinhos ao redor, a todo o bairro. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos ver como é que vai melhorar um pouco. A imagem não é muito boa, mas o mais importante é a gente ter um bom áudio, né? Poder escutar bem o áudio. Então tá, novamente uma boa noite aos que entraram agora. E vamos então dar início com o nosso Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. A gente está ainda no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, e estamos no Sermão do Monte ainda. Ainda estamos refletindo o Sermão do Monte, que ele tem início lá no capítulo 5, lá, de Mateus, e encerra aqui no capítulo 7. Então, são 2 capítulos aí, né, desse sermão magnífico que Jesus fez no monte. Então, vamos agora refletir o que Jesus nos ensina nos versículos 13 e 14. Eu vou botar aqui para nós acompanhar aqui os versículos, para facilitar a nossa visualização.
Então, os dois versículos que nós vamos ver. Então, capítulo 7, agora nós vamos iniciar com os dois caminhos. Os dois caminhos que Jesus nos apresenta. Então, no versículo 13, ele nos diz assim, Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse é o versículo 13. E o Eliseu Rigonati, ele comenta o versículo 13 e o 14. No 14, ele diz assim, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, esses são os dois versículos iniciais que nós vamos aqui trabalhar. Que diz assim, no comentário do Rigonati: a luta que travamos para a conquista dos bens espirituais constitui a porta estreita e o caminho apertado, no fim do qual está a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com V maiúsculo e o E eterna com E maiúsculo, livre de reencarnações dolorosas, que viveremos nos planos felizes da espiritualidade. Então, aqui são as lutas que nós vamos enfrentar ao longo desses caminhos que Jesus nos oferece entre esses dois caminhos. E a gente já refletiu bastante também que nós temos a lei de liberdade, ou lei de livre-arbítrio, que aí então nós vamos colocar essa lei, colocar ela em ação na nossa vida. E aí nós vamos fazer a virtude do discernimento, ou seja, a virtude do discernimento, ela entra junto com a lei de liberdade. E o discernimento, o que é? Que nós vamos discernir entre esses dois caminhos. Quais desses dois caminhos que eu vou trilhar na minha vida? Então, aqui temos duas opções. Temos aqui a porta estreita, né? Então, tem a porta estreita e ali diz assim, larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perfeição. E muitos são os que entram por ela. Então a gente vê aqui por que o caminho estreito, né? E a porta larga. Aí depois ali no outro ele diz, que estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida, e que poucos são os que acertam com ele. Então aqui já dá para notar que Jesus está nos dizendo que a porta estreita é o grande desafio nas nossas vidas, como cristãos. E é o caminho que é o mais dificultoso, vamos dizer assim, que nós vamos se deparar com as dificuldades da vida, nós vamos se deparar principalmente com os nossos defeitos, nossos vícios, as nossas imperfeições, as paixões, nós vamos entrar em dificuldade. E aí nós vamos ter que fazer essa luta constante, praticando essas virtudes diariamente, para poder permanecer por este caminho, né? E a porta larga é a porta que nos leva então ao caminho da perdição, né? Das dificuldades. É o caminho que a gente escolhe através do materialismo, de uma vivência cultuando muitas vezes o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, tudo aquilo que a gente tem de vícios, ainda de paixões em nossas vidas, né? As paixões, as questões materialistas da vida, tudo isso nós vamos refletir nesses dois versículos, né? Então, essa porta, que ela é espaçosa, como diz aqui, é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, vamos imaginar o nosso mundo de expiações e provas, onde a ignorância, ainda o mal impera aqui entre nós, a maioria vai optar pelo caminho largo. Esse é o caminho que a maioria de nós vamos optar, né?
E aí, continuando aqui o comentário do Eliseu, os gozos terrenos são a porta larga e o caminho espaçoso, no fim do qual está o sofrimento nos planos inferiores, e depois encarnações cheias de dores e de desesperos. Então aqui ele já está dizendo, né, que essa porta larga, que são então os gozos terrenos, e muitos de nós acham que a vida é isso, né? Que a vida é o gozar, né? É o gozar, é o viver, é o usufruir da materialidade o máximo possível, né? Achando que este é o caminho da felicidade. Só que é a felicidade com F minúsculo, não é a verdadeira felicidade ainda. E aí nós vamos se deparar com um caminho, na verdade, que é muito espaçoso e vamos dizer assim, é muito atrativo para nós nos dias de hoje, porque a oferta para entrar para a porta larga é muito grande a oferta. É muito atrativo, porque ali nós vamos nos deparar com os prazeres, as paixões, tudo aquilo que vai fazer com que a gente, vamos dizer assim, as tentações da vida, cada um tem as suas tentações, as suas paixões, e essa porta larga o mundo vai, a gente vê a mídia, o mundo. Só um pouquinho que eu tô. Dá uma olhadinha aqui, nós vamos dar uma ajustadinha aqui, que ela disse que não tá muito bom aqui a tela. Vamos ver aqui. Ah, não aparece para ti. Como é que ficou lá o slide ali? Deu para ler bem? A gente está fazendo uns testes aqui, daí vocês me desculpem aí um pouco, porque a gente está aqui testando uma plataforma nova aqui para o pessoal também. A gente vai interagir mais, vai poder mostrar slides aqui para o pessoal acompanhar, vai facilitar melhor nosso estudo aqui, né? Então a gente vê que essa porta larga é o que a maioria optam por essa porta larga. Por quê? Porque é o caminho das facilidades, né? Vamos dizer assim, que é o caminho mais fácil. É muito mais fácil, muitos de nós, a gente acaba se corrompendo pelas coisas do mundo. Os atrativos, as ofertas são inúmeras para que a gente se desvie do foco, se desvie do caminho, né? E aqui continuando, aí, são poucos os que trabalham pelos bens espirituais. Né? São muito poucos aqueles que trabalham pelos bens espirituais. A gente vê realmente, né? Que nem hoje, por exemplo, a gente hoje nesse momento de quarentena, do que aumentou agora de lives, de estudo, agora foi fantástico, né? Tem muitas opções de estudos por aí para a gente participar, estudar. Né? E isso é muito bom, basta a gente querer, mas a gente vê ainda que nem, por exemplo, hoje, muitas poucas pessoas optam por esses estudos que são importantes para nossas vidas. Que a gente deveria dar mais prioridade para o aprendizado, para o aprendizado da parte espiritual das nossas vidas, tendo uma religiosidade. Isso é o que é o mais importante. E a gente vê ainda muito poucos ainda que querem este caminho de aprendizado, de evolução. Muito poucos ainda, infelizmente. A maioria envereda pelo caminho largo das coisas da terra. Exatamente, é o que a gente vinha comentando antes.
mantermos-nos na observância dos preceitos divinos é a porta estreita, pela qual Jesus nos convida a penetrar no reino dos céus. Ó. Então, o problema todo também é aquele de nós que a gente consegue já adentrar pela porta estreita, já consegue já abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos para a verdadeira vida espiritual, consegue entender o propósito de Jesus, beleza, está conseguindo fazer os esforços. Agora tem a luta pela frente para enfrentar todas aquelas más inclinações que ainda temos dentro de nós. Nós vamos deparar muitas vezes nos outros as imperfeições que vai espelhar em nós ainda. É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc., e outros sentimentos. E o mais complicado também vai ser permanecer nessa porta estreita. O permanecimento, trilhando por essa porta estreita que Jesus nos oferece, e que é para o caminho da verdadeira felicidade, que nos conduz a Deus, ao Pai, essa vai ser também uma das maiores dificuldades que nós vamos enfrentar na vida. Porque a gente vê muitas pessoas, irmãos de caminhada, que muitos deles já tinham anos já de doutrina espírita, vamos dizer assim, e que a gente vê que muitos acabam desistindo do trabalho com Jesus, dessa caminhada pela porta estreita. Acaba se deparando com dificuldades que, na verdade, as dificuldades estão aonde? Estão em nós mesmos. Que nem, por exemplo, os melindres, né? Quando a gente se melindra com alguém, serviu o chapéu para mim, eu me melindrei com alguém, onde é que está o problema? O problema vai estar sempre em nós ainda. E isso é uma questão a ser trabalhada, a ser vencida, para que a gente não desista de trilhar o caminho com Jesus. E essa vai ser, vamos dizer assim, uma das maiores dificuldades, né? Porque nós vamos se deparar com as dificuldades. E aí vão ser testes para nós se nós vamos conseguir vencer ou se nós vamos acabar desistindo. Né? Então, Jesus nos convida a penetrar neste reino dos céus, que a gente já comentou bastante sobre o reino dos céus. Que o reino dos céus não é um lugar, né? Mas sim o reino dos céus está dentro dos nossos corações. É uma questão a ser internalizada dentro de nós, a construção do reino dos céus dentro de nós mesmos, através da prática das virtudes. Né? Então, aqui continuando, possuirmos a pobreza de espírito, isto é, a humildade, sermos mansos, misericordiosos, pacíficos e limpos de coração, reconciliarmos-nos com os adversários, não alimentarmos pensamentos adúlteros, honrando o sagrado instituto da família, não abrigarmos no coração sentimentos de ódio e de vingança, sermos úteis a todos, sem distinção de credos, cor e classes sociais, fazermos o bem mesmo a inimigos e orarmos por eles, não praticarmos a caridade orgulhosa, nem elevarmos ao Senhor orações hipócritas, perdoarmos sempre, recebermos alegremente o jejum da alma, isto é, as expiações e as provas, darmos o justo valor às coisas da terra, procurando, em primeiro lugar, amealhar as riquezas espirituais, vermos em todas as circunstâncias o lado bom de tudo e de todos, confiarmos na providência divina, esforçarmos-nos por corrigir os próprios erros, livrarmos-nos de imperfeições e abandonarmos os vícios. Tudo isso é nosso dever, simbolizado por Jesus no caminho apertado e na porta estreita. Facinho, né, gente? Bem fácil. Mas é esse o caminho que Jesus nos oferece. E claro, muitos de nós vai se deparar
com eles. Não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que perdoar aquele que me ofendeu, eu vou ter que perdoar aquele político corrupto, eu não vou poder mais xingar ele, atirar pedra nele. Não, isso aí para mim não serve. Mas só que daí entra aquilo que a gente falou lá no início, né? O livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Achou difícil isso aqui? Não, não, tá muito complicado, muito difícil. Se ficar no difícil, não vai conseguir trabalhar isso. Vai ficar realmente no difícil. E o difícil é uma questão de não conseguir fazer. Agora, se nós termos isso aqui tudo como uma questão de ser trabalhoso em nossas vidas, aí muda de figura. Colocar isso como trabalhoso. Tudo isso realmente dá muito trabalho, exige muito de nós. Mas só que para nós nos colocarmos nesse caminho da porta estreita, para conseguir adquirir o reino dos céus dentro de nós mesmos, o único caminho é esse. E aí nós vamos ter que fazer uma renúncia de nós mesmos. A renúncia. E a renúncia a gente sabe que é difícil muitas vezes porque tem um grande entrave da humanidade, que é o orgulho. Essa barreira que muitos colocam ela como uma muralha, como se fosse uma muralha da China, que não consegue transpô-la essa barreira. E aí deixa de evoluir, deixa de crescer, de aprender, através das virtudes da humildade, combater isso, ser mais humilde, ser mais receptivo, ser mais aberto às ideias, não ficar colocando empecilhos, murmurando, dificultando as coisas. E tudo isso é coisas que a gente coloca nas nossas vidas, essas barreiras que dificultam esse caminho pela porta estreita. E nós podemos optar pela porta larga, como foi dito, né? Então, cabe a cada um de nós fazer as suas escolhas. Né? Eu quero a porta estreita ou eu quero a porta larga? Né? Aí fica o convite para nós refletirmos e eu quero seguir realmente com Jesus essa porta estreita? E aí vai exigir muito de nós, né? Mas o que vale é o que? O objetivo perfeito. Ninguém é perfeito ainda. Né? Ninguém é anjo ainda, mas somos perfectíveis. Então somos perfectíveis. E somos nessa caminhada suscetíveis a erros. Somos falíveis ainda. Todos nós vamos nos deparar com as nossas dificuldades, com os nossos erros que tem em nós ainda. Mas o importante é ter a humildade de reconhecer estes erros e aí então de trabalhar esses erros e não insistir nesses erros. Porque daí não vai ser um trabalho de edificação do reino dos céus nos nossos corações. Se toda vez eu me deparar, isso aqui é tudo muito, muito bonito, mas é para Jesus e para mim não dá ainda. Está muito difícil, muito complicado. Então, cada um tem o seu tempo, as suas escolhas, né? As suas reflexões. Cada um sabe de si, né, gente? Cada um sabe de si. E o caminho quem vai escolher somente é nós mesmos que vamos ter que optar por um caminho. Agora, não tem como eu ficar nos dois caminhos, né? Ele não diz aqui, ó, dá para te ficar tanto num quanto no outro. Não, é uma escolha. Eu não posso trilhar, a hora eu estou no caminho estreito, que é o caminho do bem, mas daqui a um pouco tenho um deslize, ali, uma dificuldade, eu já volto para o caminho largo, né? Para que é o mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é o mais fácil. E aí vai ficar, aí não tem como, né? É como Jesus também diz, que a gente já refletiu, que não tem como servir a dois senhores, né? Não tem como servir a Deus ou a Mamon. Não tem como servir a Deus e a Mamon, aos dois simultaneamente, os dois juntos. Ou eu amo um, né? E deixo o outro, desprezo o outro, né? Porque Mamon representa o materialismo, né? As paixões e tudo mais. E aí vai ficar as questões das nossas prioridades.
Tranquilo, então, gente? Então, vamos agora para o próximo aqui. Vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Então, vamos agora para os falsos profetas. Ó. Falsos profetas. No versículo 15 diz assim, ó, guardai-vos dos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e dentro são lobos roubadores. Aqui é uma outra tradução que eu estou lendo, aí para vocês está outra. Eu li aqui a do Eliseu Rigonati. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, este versículo é um versículo para realmente a gente se acautelar desses falsos profetas, né? Que estão muito famintos nos dias de hoje. A gente deve ter um cuidado quanto a isso. E aqui o comentário, ó. Falsos profetas são todos aqueles que trabalham contra os ensinamentos de Jesus e procuram perpetuar na terra a ignorância espiritual. E aí, gente? Então a gente vê que tem muitos falsos profetas hoje. E nós podemos ir longe, né? Porque os falsos profetas não é só uma questão de somente na área da religião. Mas os falsos profetas estão em todos os lugares. Dentro dos lares não tem falso profeta? Não tem aqueles que trabalham contra os ensinamentos de Jesus e procuram perpetuar na terra a ignorância espiritual? Dentro dos lares? Com certeza que tem. Aqueles que dificultam o caminho daqueles que querem seguir a Jesus. No trabalho profissional também não é diferente, tem aqueles muito que são contra, e inclusive às vezes tem até como se fosse um extraterrestre, aqueles que procuram andar na linha com Jesus, são tidos como ET para eles, né? Porque eles não vão, digamos assim, seguir os mesmos preceitos que eles, né? Que é eles vão querer seguir o materialismo, as suas paixões. Ó, cara, vamos lá no barzinho hoje, vai ter vão tomar umas coisas, vão jogar um futebol, isso e aquilo. Nada contra o futebol. O futebol até é saudável, né? O problema todo é as coisinhas que eles vão tomar. E aí, se a gente compartilhar disso, né, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vai acolher e cativar, né? E o Paulo de Tarso já nos diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí, quando eu disser que, não, até posso jogar aquele futebol, né, participar de um churrasco, alguma coisa assim, né, uma confraternização, mas bebida alcoólica eu vou me abster, né? Vou me abster de bebidas alcoólicas. Então, aí fica a opção e o desafio para cada um disso, né? Que vai optar por fazer suas escolhas. Deu uma quedinha aí, né? A internet agora nesses horários não é muito fácil, é muitas pessoas utilizando ao mesmo tempo nesse horário da noite. Agora voltou, né?
Já está normal? Está escutando? Está ouvindo? A gente está com umas dificuldades agora com a internet. Peço desculpa a todos. Agora está para cair uma tempestade, aí também daí já dificulta a transmissão. Então a gente vê que esses falsos profetas, ele está em toda parte. Todos aqueles que são, vamos dizer assim, opositores dos ensinamentos de Jesus são falsos profetas, porque eles vão fomentar a ignorância espiritual. Não só quando se relacionam a falsos profetas, muitos se relacionam a falsos profetas somente como, por exemplo, líderes religiosos. Dentro das casas espíritas tem falsos profetas. Com certeza tem muitos também. E em qualquer religião tem falsos profetas. E a diferença também que nós vamos ver é que muito será dado, muito será cobrado, aquele que muito foi dado, diz Jesus. Então, aquele que tem um certo conhecimento das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, para transmitir o dever dele auxiliar as demais pessoas, fazendo com que elas saiam da ignorância espiritual, e essa pessoa, ao invés de ela dar um caminho para o bem na vida das pessoas, ela, vamos dizer assim, ela dificulta esse caminho, ela distorce aquilo que Jesus ensina para o bem e ensina os seus belos prazeres, as suas paixões, esse aí vai estar muito mais complicado, né? Porque muito vai ser cobrado aquele que muito foi dado. É diferente daquele, por exemplo, existe alguém dentro do lar, dentro do campo profissional, em qualquer lugar, que ela não tem conhecimento nenhum das leis divinas, não tem conhecimento nenhum do evangelho. Então, ela não vai ter essa cobrança, né, tão forte quanto aqueles que têm o conhecimento. Então, aquele que tem o conhecimento e não pratica e não divulga esse conhecimento e inclusive distorce, deturpa esse conhecimento, ele vai ser muito mais cobrado e vai sofrer muito com isso. Então, esse mais ou menos é um conceito sobre os falsos profetas. Vamos continuar ali. Ó. São encontrados não só no terreno religioso, como também nos vários departamentos das atividades humanas. A gente comentou sobre isso, a gente antecipou. São perigosíssimos. São perigosíssimos, ó. Porque semeiam a descrença, destruindo as energias espirituais de quem os escuta. Apresentam-se revestidos de nobres títulos do saber humano, o que faz com que a funesta ação deles se exerça amplamente. Então, eles se revestem, muitos deles vão se revestir, né? De ser eu sou um apóstolo de Jesus, né? Eu sou um sábio da humanidade, né? E aí ele pode usar desse título aí para enganar muitas pessoas, né? Enganar muitas pessoas a levar para o caminho vamos dizer assim, da porta larga que a gente estava vendo antes. As religiões dogmáticas que procuram manter os povos na cegueira espiritual para auferirem proveitos materiais, são verdadeiros falsos profetas. E aqui entra agora no campo da religiosidade, né, porque toda religião é importante, desde que conduza o indivíduo, né, o ser humano, para o caminho do bem, para o caminho das virtudes. Toda religião deve, né, e deveria fomentar este caminho, né, para se tornar um homem de bem, não importa qual a crença, qual a religião, isso não importa.
O que importa é que, desde que a religião conduza para o caminho do bem, isso é o que importa. Que aquela religião está fazendo bem para aquela pessoa, fazendo com que ela consiga ter uma visão mais ampla das questões da vida, não uma visão deturpada, uma visão somente materialista e uma visão somente com vistas a exterioridades, ao materialismo, somente a isso, mas que seja uma religião que seja voltada para os nossos corações, para nós internalizarmos estas virtudes dentro de nós, cultivando primeiro dentro de nós esses ensinamentos, sentindo nos nossos corações e para que podemos praticar esses ensinamentos. Então, essa é uma religião do bem. Não importa a denominação de que religião. Então, a todo aquele que infelizmente em alguma instituição que é denominada só no nome, não basta ser só no nome. Isso não basta. Porque tem muitas que têm no nome ali a fachada de ser cristã, mas que não procede com os verdadeiros ensinamentos cristãos. Eles deturpam os ensinamentos cristãos e desviando as demais pessoas, os demais irmãos para o caminho, muitas vezes não um caminho adequado como a gente estava refletindo antes. Fica uma visão deturpada, muito materialista ainda. E a gente vê, infelizmente, muitas crenças que estão muito no materialismo, na visão exterior das coisas, né? E não internalizando aquilo no coração. E a gente vê também que a gente tem que trabalhar muito esse lado aí para procurar seguir firme no propósito de Jesus, né? Então aqui, ó, no continuando, a ciência quando nega a imortalidade da alma e a existência do mundo espiritual, a ciência, quando nega a imortalidade da alma e a existência do mundo espiritual, matando a esperança e arrancando a fé dos corações, também é um falso profeta. Então, na parte da ciência também, quando eles vão contra
né? A questão da fé, né? Da espiritualidade, da imortalidade, vai contra a religiosidade. Isso também são os falsos profetas, que eles têm só a ciência, mas não trabalha a parte espiritual. E, claro, a gente sabe, a pessoa pode ser só da ciência, mas que não vá contra aqueles que são, por exemplo, que praticam a espiritualidade e a religiosidade. Cada um escolhe o caminho que quer, né? Os escritores que, com seus livros, lançam a confusão e as trevas no espírito de seus leitores, são outros tantos profetas falsos, contra os quais cumpre usar de muita cautela. Hoje a gente vê inúmeros livros, principalmente dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, tem uma gama de livros e vende muito livros, esses livros mediúnicos vende muito. Basta alguém lançar lá um romance, uma história, contada pelo espírito tal, as pessoas, foi contada por um espírito, todo mundo quer ler aquela história. E a gente tem que ter um cuidado quanto a isso. Porque não quer dizer que a obra que está sendo relatada por um espírito, que não vai querer dizer que aquele espírito é um benfeitor, que é um espírito do bem. Tem muitos dos falsos profetas dentro dos livros também, querendo enganar, seduzir aqueles que estão se esforçando no caminho do bem, para distorcer, desviar o caminho. Então colocam ali ensinamentos ali deturpando muitas vezes o próprio espiritismo. Então a gente deve ter todo um cuidado, principalmente quem trabalha na área doutrinária, quem vai recomendar livro para outras pessoas, deve ter todo um cuidado de recomendar obras verdadeiras, não obras falsas. E tem muitas obras falsas no mercado e que vende muito. Isso dá muito dinheiro, gente. Então a gente deve ter todo um cuidado na hora de fazer estudos, buscar em obras que são obras idôneas, ou seja, obras que estão, vamos dizer assim, em consonância com o que Kardec nos ensinou, com o que Kardec nos legou, nos deixou nas suas obras, no Pentateuco Espírita, Pentateuco Kardeciano. Então, essas obras, todas elas têm que ter uma sintonia com essas obras de Kardec. E se ela foge desse propósito, daí ela vai complicar a pessoa que muitas vezes está se colocando na situação de médium ali daquele espírito, que seria um espírito pseudo-sábio, muitas vezes, se passando por um benfeitor, vai estar complicando a vida do médium, mas a culpa é de quem? A culpa é de quem dá guarida a essas informações que são falsas. Este falso espírito. E os médiuns devem ter toda uma cautela, todo um cuidado, devem se basear num estudo minucioso, um estudo dentro das obras, principalmente o livro dos médiuns, que vai relatar bastante essa questão da mediunidade, de médiuns, né? A forma de estudar a mediunidade, ou nas obras complementares idôneas, que a gente está se referindo às obras de Chico Xavier, que a gente até, inclusive, estuda todas nas segundas-feiras, a gente estuda, né? Tem uma obra fantástica que é Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos chegar lá, nós vamos estudar essa obra, que ela também vai estar em consonância com esse, dando continuidade ao livro dos médiuns, dando exemplos ali do trabalho relacionado à questão mediúnica, né? Isso é muito importante, a gente deve ter todo um cuidado. Mas é uma obra de um espírito tal, um livro tal, tudo bem, tranquilo. A gente pode até ler essa obra, mas nós vamos passar essa obra sempre pelo crivo da razão, como Kardec nos ensina nas suas obras. Inclusive, Kardec, lá na Revista Espírita, ele recomenda para a gente ter na nossa biblioteca obras que não sejam espíritas,
para a gente estudar obras que não sejam espíritas, mas passar sempre tudo filtrar pelo crivo da razão. Claro, se a gente pega uma obra mediúnica ali e vê um espírito falando muitas vezes absurdos ali, né? Se a pessoa não tem um estudo, não tem um preparo, não tem uma fé raciocinada e embasada nessas obras de Kardec e nas e, por exemplo, não se embasa nas obras de Chico, né, de Divaldo Franco, ou de outros autores, Ivone do Amaral Pereira, não tem esse embasamento, ela vai, muitas vezes, ela vai, inclusive, ela vai agasalhar aquela ideia ali, vai achar que aquilo ali está certo. Inclusive, vai até divulgar para outros aquela obra. Olha só esse livro, o que diz aqui? É fantástico, fala sobre isso, fala. E tem até, inclusive, até espíritas, muitas vezes espíritas exaltados, que eles, inclusive, eles acabam se deturpando ali por causa dessas obras ali, e às vezes acabam dizendo, Kardec já está ultrapassado, Jesus está mais ultrapassado ainda, e essas obras aqui agora saíram agora, são fantásticas. Cuidado, né, gente? Cuidado, vamos ter sempre um cuidado para a gente não acabar caindo no conto do vigário, né? Com informações erradas. Então, a gente sempre deve procurar ter uma fé pensada, filtrar tudo aquilo que nos vem até nós, vídeos. A gente vê inúmeros vídeos agora circulando por WhatsApp, pelo Facebook. Olhar aqueles vídeos, passar tudo por um crivo da razão, ver se está em consonância com Jesus, com Kardec. Para eu não sair divulgando aquilo. Daqui a pouco eu acho, mas o fulano divulgou, o cara tem anos de espiritismo, o cara é bem conceituado, foi o fulano que publicou, então eu vou divulgar. Não, cuidado. Né? Eu tenho que ter sempre, analisar tudo, não importa quem é que está postando. Quem vai dizer, de repente, não é o fulano, pode estar até usando o nome dele para divulgar alguma coisa falsa. Então a gente deve ter todo um cuidado, né? Quanto a isso. Vamos continuar. Ainda há outra categoria de falsos profetas, ó, que atacam de preferência os médiuns, ó, e os trabalhadores espirituais. Então a gente já entrou em contato comentando sobre os médiuns, o cuidado de não sair psicografando qualquer coisa por aí, porque tem muitos espíritos querendo médium para divulgar suas, vamos dizer assim, essas coisas, as coisas erradas ali que eles querem influenciar para o mal, né? E se eles conseguir, vai ser uma grande vitória para eles isso. Então a gente deve ter todo um cuidado em cima disso, né? E todos aqueles trabalhadores, mesmo aqueles que não estão, por exemplo, psicografando, não são médios ostensivos, mas que todos nós somos médios e a gente recebe a influência do mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente deve ter todo um cuidado daquilo que chega em nós, aqueles pensamentos, aquelas ideias, passar sempre pelo crivo da razão, ver se aquela ideia que está vindo para mim não é uma ideia que vai me levar muitas vezes para a perdição, para a porta larga, para equívocos, muitas vezes, para abandonar a tarefa espírita por causa de milindres e outras coisas. Então, deve ter todo um cuidado quanto a isso. Esta categoria é constituída pelos espíritos desencarnados, ó, que se comprazem na ignorância e tudo fazem para desviar os médiuns e demais trabalhadores espirituais de seus sagrados deveres. E tem muito hoje, a gente sabe, do ataque das trevas está muito intenso, principalmente nesses dias de hoje, que estamos aqui, né, nos fins, no final da nossa transição planetária, que agora eles estão com mais força total para quanto mais pessoas eles puxar
o tapete, quanto mais pessoas caírem no fundo do buraco junto com eles, melhor para eles. Que daí vai ter mais parceiro para eles. E é o que eles querem. Principalmente trabalhadores espíritos, hein, gente? Nós que somos trabalhadores, a gente deve ter todo um cuidado maior ainda. Aí entra a questão do olhar, né? Do vigiar e do orar, lá de Marcos 13:33. Ter esse cuidado. Porque quanto mais pessoas, imagina aquela pessoa está fazendo um trabalho no bem, eles conseguem desviar, é um a menos ali para fomentar o bem. E tem aí, o problema todo é aqueles trabalhadores espíritos que muitas vezes agasalham essas ideias equivocadas e ficam fomentando por aí, né? Já estão com aqueles espíritos muitas vezes e não enxergam, ninguém, muitas não tem alguém para dizer que eles estão equivocados, ou muitas vezes alguém diz para eles que estão equivocados, mas eles já estão em fascinação, e o processo de fascinação, Kardec diz que é o mais complicado dos três, né? Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A por fascinação é a mais complicada, que quando a pessoa entra no processo de fascinação, ela não acredita em ninguém mais. Ela vai agasalhar só o que o espírito está dizendo para ela, aquelas ideias que vêm na mente dela, e o resto é que estão tudo obsediado. E aí que é o perigoso, gente, aí que é o complicado. Aí tem que orar muito pela pessoa, orar muito por nós, para a gente não cair nesse erro aí, que levam muitos espíritas, muitos cristãos, levam ao caminho da perdição. E depois haverá o pranto e ranger de dentes que Jesus diz lá no Evangelho. Né? Porque está numa tarefa espírita e não fomentar o bem, principalmente para a vida dela. Daqui a pouco eu estou agasalhando pensamentos equivocados e divulgando esses pensamentos e lançando, né, por aí nas redes aí, é mais complicado, ainda é mais grave. Então a gente tem que ter todo um cuidado para observar bem o que a gente está falando, o que a gente está divulgando por aí. Será que Jesus divulgaria essa ideia, esse pensamento? Então, cuidado, vamos ter todo um cuidado para a gente não cair nesses erros aí, né, gente? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui de Emmanuel aqui que eu separei. 14. Tem umas reflexões aqui que eu não li antes, ó, sobre a porta larga. O Emmanuel fala, ele diz, e tem tudo a ver com essa sequência do falso profeta, né? Porque ele está nessa porta larga e, inclusive, quer conduzir os outros a esta porta larga, que é a porta da perdição. Então, o comentário a Mateus, do capítulo 7, versículo 13 de Emmanuel, o título é Na Forja da Vida. Aí eu peguei uns trechinhos aqui da mensagem que ela é bem... Não, desculpa, a mensagem é Muralhas do Tempo. E diz assim, ó, porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Então, é uma entrada pela ilusão equivocada que nós temos, de achar que é o caminho correto, mas nós vamos ter uma saída por ela, dessa porta larga, através do reajuste. Nós vamos ter que se reajustar para poder sair dessa porta. E a porta estreita é a saída do erro, é sair do erro e entrar na renovação, entrar para a renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Então, estamos nesse momento agora vivendo, principalmente esse momento dificultoso que estamos enfrentando, essa pandemia, isso tudo dificultando a vida de muita gente, esse confinamento. O momento atual é de escolha das portas, hein? Que portas que estamos escolhendo? Estreitas ou largas? Ó?
Continua Emmanuel. Por milênios temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Realmente, a gente vem por milênios somente adentrando pela porta larga. E eu acho que chegou o momento hoje, principalmente nesses últimos momentos que estamos vivendo aqui de transição planetária, chegou um momento, vamos dizer assim, crucial de nós fazer a escolha. Se eu optar continuar pela porta larga, eu posso não continuar nesse mundo de regeneração que está para adentrar, que está para vir esse mundo agora melhor, onde o mal, a ignorância não vai imperar mais entre nós. Mas isso é uma escolha que nós vamos ter que fazer. E se nós estamos encarnados aqui agora, nesse último instante, e vamos dizer que é a nossa última oportunidade aqui na Terra, é a nossa última oportunidade, se nós não aproveitar e não vivermos bem essa última oportunidade, nós vamos se complicar depois. Que depois não adianta chorar. Teve ali nas nossas mãos os ensinamentos, mas eu continuei optando pela porta larga. Porque Jesus já veio há 2000 anos atrás, né? E a gente não aceitou. Aí depois veio o nosso pai Francisco. Muitos de nós se desviou, não aceitou. E outros, né? Agora a chamada pela doutrina espírita, outras religiões, né? Enfim, seja uma religião do bem, como a gente estava comentando antes. E eu continuar optando pela, como diz Emmanuel aqui, pela idolatria aviltante, aí eu vou me complicar, né? E aí eu vou, então, talvez voltar, eu posso talvez ser exilado para o mundo primitivo ou continuar no mundo de expiações e provas, mas não mais aqui na Terra. Vai ser um outro planeta que está nesse estágio de expiações e provas. Então a gente deve fazer esse esforço, e vale a pena, gente, a gente fazer esse esforço. E ele continua: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Está lá no livro O Espírito da Verdade, da FEB Editora, no capítulo 14. Então, de muita relevância, né? E que faz sentido com esses falsos profetas. Tá junto, né? Com esse falso profeta. Então, gente amiga, que a gente possa refletir nesse propósito de fazer as nossas escolhas enquanto ainda há tempo. Enquanto estamos aqui, vamos dizer assim, nos banqueteando, que tem aqui na nossa mesa do dia a dia, esses ensinamentos de Jesus, que estão à disposição de todos nós. E como a gente comentou antes, tem inúmeros, né? Estudos, lives, tem por aí para nos convocando. Todo aquele estudo, desde que seja um estudo sério e que esteja nos convocando para a transformação moral. Aí sim é um estudo edificante. Que a gente tem que entender, e daqui a um pouco, mas o Ederson é muito chato. Eu gosto de falar até isso. Mas o problema não é o Ederson, o problema é o que está dizendo aqui. É a doutrina, é Jesus que está dizendo. Eu estou aqui apenas como um papagaio, como dizia o Arnaldo Rocha, lá que trabalhou junto com o Chico, lá, que ele dizia que ele chamava todo mundo de papagaio, e que ele era um papagaio. Porque, na verdade, somos, né? A gente não está pegando aqui, não está transmitindo aquilo que já tem aqui, a gente só está refletindo, trazendo essas reflexões para fazer a gente pensar e procurar agir dentro desse pensamento. Então, desde que seja uma reflexão que seja fomentando, voltada para o bem, para o bom e para o belo, interior, e exteriorizando para o nosso próximo,
Isso é que é o importante, né? E o resto é balela, né, gente? O resto é balela. Então fica o convite, vamos focar no principal, né? Porque a gente só tem dois caminhos, ó, tem duas escolhas. E que vai ser, eu sei, vai ser trabalhoso, não vai ser difícil, não vamos ficar no difícil, gente. Vamos ficar com trabalhoso. Então a gente tem essas duas escolhas que Jesus nos dá. Eu quero a porta larga ou o caminho mais trabalhoso, que é o apertado, que a gente sabe que é o mais trabalhoso na nossa vida. Então vamos aproveitar esse momento e vamos refletir, vamos trabalhar para aceitar. E depois nós vamos ter assim a recompensa vai ser muito gratificante no final disso tudo. Aquele que conseguiu fazer os esforços. Porque aí depois vai vir os choros, né? As lamentações, né? O ranger de dentes, como diz no Evangelho, aí vai ficar mais complicado. Então vamos aproveitar agora esse momento, vamos refletir, vamos fazer nossas reflexões diárias ao fim de cada noite, entrar para dentro de nós e ver o que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu tenho que melhorar, o que, que eu tenho que trabalhar mais em mim ainda dentro de nós, os vícios, as paixões, qual é que é a minha maior limitação para o bem, né? Qual o meu maior entrave para o meu aperfeiçoamento moral? Vamos combatê-lo. Vamos apontar as armas, como diz Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem o orgulho e o egoísmo. Vamos apontar todas as armas em direção àquilo que tem em nós ainda que é o nosso vício que dificulta mais ainda a nossa evolução, a nossa caminhada no bem. Vamos fazer esse esforço e vale a pena. Gente, eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso, muito longo. Já a gente refletiu 3 versículos e já foi muito boa essas reflexões. Acredito, espero que todos tenham tido um bom entendimento desses versículos na noite de hoje. E que fica de lição para as nossas vidas essa reflexão. Isso que é o mais importante. Deixa eu só. Então, ok, gente. Vamos então fazer a nossa prece. E vamos então agradecer por este trabalho da noite de hoje. Agradecemos a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, de receber o Evangelho nos seus corações e se tornarem melhores. Que esse é o objetivo que estamos aqui a trabalhar. A melhora contínua de cada um, de todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos, Senhor, por esse banquete, por essa bênção da noite de hoje. E que o Senhor abençoe e ilumine os nossos estudos, as nossas atividades, para que possam tocar os corações, possam alcançar mais corações. Agradecemos aqui, Senhor, por ser humildes instrumentos, falíveis ainda de erros, ignorante ainda que somos, né, nessa simplicidade, mas que possa tocar os corações. Agradecemos ao nosso amado Pai Francisco por essa oportunidade e que abençoe, Senhor, e ilumine a todos os lares que estão aqui conosco, fluidificando as suas águas, que possam esses amigos espirituais transmitir um passe a cada um conforme as suas necessidades dentro dos seus lares. Eles vão analisar a necessidade de cada um. Tenhamos fé, perseverança, esperança. E agradecemos por tudo, pela saúde, pelo alimento, pelo teto que nos abriga. Agradecemos por tudo, Senhor, e que assim seja. Então, damos por encerrado, gente. Tenham todos uma boa noite e até então os próximos encontros.